Acho que já podemos iniciar. Bom, boa noite a todos e todas. Todos me ouvem bem? Todos me veem bem? Maravilha. Então, nós iremos dar continuidade nas nossas reflexões, né? Nossa investigação a respeito da relação entre legalidade e legitimidade, né? Essa relação entre direito e política, a partir, então, de como que nós podemos, em alguma medida, problematizar a respeito dessa relação na Idade Média, né? Ou a partir da Idade Média, para que nós possamos, então, ter clareza de como que a modernidade se apresenta como um movimento de ruptura epistemológica com essa instância superior aí, chamada Deus, se é que houve uma ruptura nesse sentido, né, ou não. A questão é que eu trouxe alguém aqui, eu convidei, na verdade, alguém que é a pessoa que eu mais conheço, que eu conheço, que mais entende de teologia política, que é o nosso querido professor coordenador Fernando Almeida, que além de um amigo que eu tenho na mais alta estima, é companheiro de jornada lá no doutorado. Então, quando eu tenho qualquer dúvida a respeito de teologia política, são todas as dúvidas possíveis, é com ele que eu falo. Inclusive, a minha pesquisa de doutorado fala um pouco não, é exatamente para demonstrar como que o conceito de pessoa é um conceito teológico político, né, Fernando? A gente vem conversando bastante sobre isso e óbvio que não haveria nenhum pesquisador melhor para poder abordar esse assunto. E olha que eu conheço muitos pesquisadores, mas felizmente aí temos um dos melhores conosco, que é o professor Fernando Almeida, sem rasgação de seda aqui, que teve a gentileza e a generosidade de poder dialogar conosco essa noite aí a respeito dessa relação, né? De como que a teologia política vai pensar essa relação. Então, Fernando, eu já, de antemão, você dispensa qualquer apresentação, eu já passo para você, sinta-se à vontade. Diogo, eles acharam que poderiam se livrar de mim tão cedo, né? Não vai Pois ser o é, caso, né? Eu que agradeço, fico feliz pelas palavras mentirosas que você falou aí no começo, né? Muito pelo não posso concordar com isso. Certamente é teologia política, por incrível que pareça, né? É o que eu venho me dedicando aí, pelo menos desde 2010, né? Nessa loucura aí que envolve as nuances do hebraico e do grego, né? Que é, que é o maior pesadelo da minha vida. De vez em quando acordo de madrugada vendo o alfabeto hebraico na minha frente. Mas não tenha dúvida, Diogo. Eu fico feliz porque eu tenho certeza que você está trazendo conteúdo pelo que a gente sempre discutiu. Hoje eu falava com o pessoal da nossa turma lá, do doutorado, falava com a Juliana lá, ela falava que sente muita falta daquelas discussões que a gente tinha naquela época, justamente sobre legalidade e legitimidade, que é o que a gente mais discutiu naquele doutorado até hoje, né? E fico muito honrado de ter trazido aqui, ter dado essa oportunidade para eu rever os queridos alunos do primeiro ano, que agora não são mais do primeiro ano, né? E eu já dou a boa noite aqui, além de você, para o Gustavo, para o Semar, para a Maria Clara, para a Kimberly, para os outros só noite, porque não estão querendo aparecer, né? Então, eu sempre na mesma política de sempre. Bom, pessoal, Diogo, claro, você, como maestro da aula aí, justamente para ir colocando eles de acordo com, com a lógica que você está dando, etc., também se sinta à vontade de ir acrescentando, interferindo quando for necessário. E os demais também, porque eu digo, pessoal, talvez o que vocês estão vendo com o Diogo aqui, o período da teologia política nas ciências políticas talvez seja o mais deslocado daquele movimento que vocês estão acostumados a ver, porque tanto o direito antigo quanto o direito moderno
na sua essência, ele é racional ou grego, né? As grandes referências que a gente vai ter são a Grécia e a racionalidade kantiana. E esse período medieval, que talvez a gente não perceba, mas durou mais de 1000 anos, né? Ele tem um contexto muito diferente de ponto de vista teórico, porque o nosso referencial político, filosófico e jurídico são as escrituras teológicas, né? Talvez seja estranho para a gente a primeiro momento. Imagino que muitos de vocês aqui devam ter suas próprias religiões, estruturas espirituais. Então, talvez seja muito estranho ao primeiro momento para vocês lerem coisas como textos bíblicos como forma de interpretação política e filosófica, né? E talvez esse seja o desafio, né? Então, a preparação que eu fiz para vocês aqui no começo, não tem como a gente contornar, é tentar fazer essa leitura de como a política vai ser pensada por um viés teológico. E qual a justificação desse viés teológico? E talvez o mais importante disso, talvez por culpa do próprio Kant, ali no século XVII, XVIII, principalmente naquele período, a gente tem a falsa memória de que tudo na política e no direito tem uma relação jurídica racional. Só que as entrelinhas da teologia política, elas permanecem na nossa política atual, né? Elas tiveram muito em voga e tiveram ali pelo menos 30 anos da primeira metade do século XX como uma realidade de volta, de fato uma realidade, na grande batalha do século XX entre os teólogos políticos conservadores, os comunistas e os liberais. E justamente por isso ela permanece entre nós, e talvez seja essa a função da gente entender a sua raiz, né? E como que a gente está pensando isso. Como eu disse, vai ser uma questãozinha talvez um pouco diferente para todos nós vermos, né? Mas vocês vão me interrompendo, o Diogo também, e a gente vai conversando com calma sobre essas funções, tá? Mas bem, obviamente a discussão é sobre legalidade e legitimidade, sempre foi e nunca vai deixar de ser sobre legalidade e legitimidade. A grande questão talvez aqui é que esse período de 1000 anos que a gente chama de medievalidade, só que eu costumo pensar ele um pouco antes e um pouco depois, porque a medievalidade é o período onde a teologia política se institui, mas ela nasce no proto-cristianismo, né? Então ela nasce ali principalmente entre os anos 80 e os anos 200, ou seja, a gente ainda não tinha o Concílio de Nicéia, a gente ainda não tinha a forma estatuída da Igreja Católica como função dogmática central. E depois também, né? Porque não foi um passe de mágicas europeu que depois da Revolução Francesa todo mundo resolveu ser racional, né? Então a gente tem um grande período posterior ali, inclusive na própria França, que o próprio bonapartismo, com uma influência gigante da teologia política e da fundamentação da legalidade e legitimidade teológica. Por quê? Tanto na Grécia anterior quanto na racionalidade moderna, a legalidade e legitimidade que a gente vai discutir aqui dentro desse paradigma são contrapontos. A grande questão é que, pelos fundamentos teológicos da política teológica, talvez esse período medieval seja que legalidade e legitimidade se confundam mais. Porque a gente vai ver que tanto o conceito de legitimidade externa quanto o conceito jurídico, eles são quase que a mesma coisa na medievalidade. E talvez isso que seja tão forte para o nosso entendimento hoje. Porque eu acho que vocês já conhecem essa discussão, né? O Diogo já deve ter apresentado para vocês. A gente busca pensar, tanto no movimento grego até hoje, a legalidade como algo externo, né? Se a gente for pegar dentro do ponto de vista grego, né? A legalidade ela é um instituidor de poder, é uma instituição de formação de poder, né? Só que atribuída, vamos colocar assim, né? Então, a palavra grega do poder da legalidade, ela vai estar muito delimitada pela palavra kratos, né? Ou seja, o poder entregue, o poder concedido,
O poder exercido por meio do Kratos é aquele que você não tem naturalmente. Alguém concedeu a você. Enquanto a legitimidade, ela é um poder naturalístico, um poder inato, né? É um poder que ninguém te dá, né? Que lá na Grécia vai ser relacionado com a palavra arqué, né? Isso daí fica muito claro que se a gente pega a monarquia, qualquer rei era legítimo porque sim, né? Ex nihilo, do nada, né? Não há uma fundamentação específica para o porquê existe esse poder, legítimo, arqué, né? E a democratos, né? A democracia, ou seja, para um povo, para um cidadão ser legítimo de poder, ele precisa dessa relação de legalidade que o atribui conceitos de cidadão, né? A grande questão aqui é que a gente vai ver, já vai começar vendo isso, né? Que o problema aqui ele está atribuído justamente porque o que é dado na medievalidade, na teologia política, já é seu. O que é concedido como poder a você já é seu por natureza. Então a sua legitimidade de direito é por legalidade. Nesse primeiro momento pode ser estranho para a gente pensar isso, mas a gente vai ter que começar do começo. E como eu falei para vocês, qual que é a bibliografia de vocês? A Bíblia. Na verdade, não só a Bíblia cristã, né? A Bíblia a qual vocês conhecem, que é pós-concílio de Nicéia, né? Mas principalmente no que a gente chama hoje em dia de Antigo Testamento, né? A gente vai trabalhar com os textos judaicos, né? Os textos judaicos que são um pouco maiores, são mais textos, né? Que a gente pode chamar de Torá e Mishnah, né? Dois englobamentos, né? Dos textos, né? E também da tradução, tá? A gente vai tentar trabalhar aqui com o loco tradutivo mais próximo do que a gente pode apresentar para vocês, né? Então, vamos começar do começo, né? A gente começa da abertura bíblica, né? Gênesis, né? Já que é para começar, vamos começar logo do começo dos primeiros 8 capítulos ali de Gênesis, né? Na velha e conhecida história de Adão e Eva, que vocês estão cansados de saber, mas será que vocês estão cansados de saber mesmo? Né? Porque a minha questão é essa, geralmente quando a gente vai tratar de teologia política, justamente por nosso contato bíblico ser religioso, talvez existam nuances filosóficas que a gente não dê conta, né? E um dos maiores fundamentos sobre direito medieval está nos 8 primeiros capítulos bíblicos, né? Porque se a gente for pensar o que é direito para a medievalidade e o que vai nos trazer uma relação direta sobre o que é política, né? Porque vejam, vocês já devem ter ouvido falar de justnaturalismo, muito provavelmente, né? Sobre a ideia de justnaturalismo. E o próprio justnaturalismo vai defender a ideia da liberdade. Isso é muito claro em qualquer fundamentação jurídica, seja da antiguidade ou da modernidade. A liberdade é um dos fundamentos principais do direito, seja ele natural, seja ele positivo, né? E a gente pode começar a pensar toda a relação de política e direito a partir do conceito de liberdade. E são os 8 primeiros capítulos do Gênesis que nos trazem uma ideia de pista de o que vai ser direito no mundo, né? Então vamos tentar compreender juntos aqui, né? Eu chamei isso de desencanto genealógico da humanidade porque eu já dou uma pista para vocês aqui que toda a medievalidade vai entender que há um direito natural à humanidade. Então o direito não vai ser criado por ninguém, o direito já é criado, obviamente, vocês devem imaginar, se a gente está falando de teologia política, a gente está falando de uma centralização em Deus, né, na imagem divinista cristã, judaico-cristã. Então não há como criar leis ou criar força política, uma vez que o poder ele emerge da vontade divina, né? Só que, e o direito humano? Ele vai vindo uma ideia de desencanto e de uma liberdade alegórica, que a gente vai chamar aqui de memória da liberdade alegórica, que Adão
sente, e aqui com uma estrutura, claro, extremamente misógina, né, que a culpa, assim como a culpa foi da Pandora, aqui também a culpa vai ser da Eva, né, muito parecidas as relações, inclusive, muito curioso essas duas relações próximas, mas Adão, nessa figura patriarcal, ele vai levar com ele uma certa memória de uma liberdade absoluta. Isso vai ser interessante, porque vejam aqui, eu destaco para vocês aqui, capítulo 3 de Gênesis, logo ali no comecinho, né? Porque o começo vai falar da criação, etc. Logo depois que se fez homem e mulher, toda aquela polêmica se é uma segunda mulher ou uma primeira mulher, isso a gente não precisa entrar nesse momento específico, né? Mas, ali no capítulo 3, logo no comecinho, de 1 a 4, a gente vai ter esse apontamento aqui, né? Entra a serpente, não tem grandes explicações sobre a serpente, existem várias discussões sobre essa alegoria, mas a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, né? Que Ivhei Vavhei, que eu coloco no sentido alegórico, isso vai ser importante em outro momento, né? Esse tetragrama, Ivhei Vavhei, Deus, né? É o que seria o nome de Deus na Torá, né? Vocês já devem ter ouvido falar daquele mandamento mosaico que não falará o nome de Deus em vão, né? É muito mal interpretado normalmente, que você não pode ficar falando, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, Deus não é o nome de Deus pela tradição judaica, né? O nome de Deus é algo que é expressado em hebraico por Iv, Rei, Vav, Rei. São 4 letras em hebraico, né? YH, VH, mais aproximadamente, né? O hebraico não é uma língua que tem vogais, né? É uma língua espiritual, você deve encontrar como falar, só que você não deve falar esse nome, né? Você não deve clamar o tempo todo por este nome, né? O seu religioso que deve falar esse nome, né? Isso vai ser importante em outro momento para a gente, mas é importante a gente colocar aqui, né? Que vocês devem conhecer uma das traduções mais pacíficas pelos historiadores, que é Yahavé, né? Talvez a pronúncia mais correta pelos historiadores, tá? Isso não do ponto de vista religioso. Então Yahavé, Deus, tinha feito. A serpente então disse à mulher, né? Então Deus disse, veja a afirmação da serpente para vocês. Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Olha a estrutura legal que a serpente aparece. Vós não podeis comer de todas as árvores. A mulher respondeu à serpente. Nós podemos comer das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis sobre pena de morte. Essa é uma representação jurídica inicial do 3º capítulo de Gênesis, em que a gente já tem a fundamentação do princípio da legalidade estruturada na lei mosaica. A serpente, com astúcia, obviamente muito propositadamente colocado aqui, ela fala, então Deus falou para você que você não pode comer de todas as árvores. Aí Eva fala, não, a gente pode comer de todas as árvores, com exceção daquela. A minha liberdade é absoluta com esta limitação. A limitação única. Aqui vem o fundamento da legalidade do livre-arbítrio. Vejam. Você pode fazer o que você quiser. A serpente fala, não, você não pode comer de todas. A Eva fala, pode comer de todas sim, mas daquela não. É o princípio da legalidade estrito. Essa é a liberdade alegórica carregada no Éden. Você pode fazer o que você quiser. A minha restrição é essa. O resto você é totalmente livre. Éden, né? O Éden, ele traz a Adão, na reflexão de Adão, né, uma relação entre duas questões que Adão carrega com ele. Oikos, em um primeiro movimento. Oikos, em grego, a gente pode colocar aqui essa palavra como o privado, como aquilo que é seu, os limites daquilo que você pode fazer por si mesmo, aquilo que é privado seu, e o despote, né? Significa dizer que no Éden, dentro do Éden, o Adão ele tinha pleno despote aqui no sentido de poder
livre, de liberdade total, ele tinha plenos poderes sobre tudo que lhe era privado. E o que era privado a Adão? Tudo, com exceção daquilo. Adão vivia na maior representatividade de governo, de gerência, de uma representação do reino perfeito, do reino de Deus. Adão vivia no reino do Éden. E ele tinha pleno governo sobre o reino do Éden. Com exceção, o que fazia lembrar de não ser Deus era a árvore. Mas como vocês bem sabem, isso daí não é spoiler, né, para ninguém, né? Eles foram lá e comeram, né? Os dois, tá? Adão fica botando culpa na Eva, que a Eva que fez ele comeu porque quis também, né? Era o queridinho de Deus lá, mas foi lá e comeu. E daí vem a natureza do livre-arbítrio. A natureza do livre-arbítrio, ela é muito importante para a teologia política, porque ainda que com pleno governo do reino, o único impedimento que diferenciava Adão de Deus foi cometido. Agora, ele é expulso do Éden e vai para nossa realidade. E agora Adão não tem mais governo sobre o reino. Agora ele tem Kyrios. Kyrios é um senhorio, né? Ele exerce um senhorio num domínio. Não é mais dele. Não é mais dele. A terra não é mais dele. A terra não é mais de Adão. Ele exerce um domínio. Ele exerce um simples domínio. O problema dele é o seguinte, que por ele não ter mais governo sobre o reino do Éden, e só um domínio, um senhor de um domínio que nunca vai ser dele, nem sua própria língua. Tudo passa a ser estranho a Adão e Eva. Ele começa só a ser detentor de tudo que ele tinha. Ele é detentor da sua própria vergonha. Agora ele tem vergonha das próprias partes íntimas. Ele é detentor da sua língua. O hebraico de Adão é uma língua que não tem vogais, porque ele não é digno de falar. Não é dele. É uma língua que não é dele, foi concedida. Ele não falava língua nenhuma no Éden. Ele falava uma língua universal divina. Agora ele só tem domínio. Qual que é o maior problema? O pecado. Esse impulso sobre o pecado vai sempre estar presente em Adão. Só que o Adão, ao mesmo tempo, tem plena consciência disso. E ele tem uma memória da glória que era o reino. Essa memória vai acompanhar Adão e toda a sua genealogia. E quem é a genealogia de Adão? É você. Né? Todos nós, teologicamente, somos a genealogia de Adão. Em cada um de nós, vejam a palavra, Deus cria Adão da sua imagem e semelhança. Adão cria os homens da sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus a Adão dá para ele o governo do reino que ele trai pelo pecado. A todos nós sobra o Kyrios do domínio, né? O senhor de um domínio não possuidor de cada um, sobre a estética do pecado. Se há algo natural na humanidade, é o ato ruim. O ato ruim derivado do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que é a fundamentação de criação de Adão. A fundamentação de criação de Adão foi pela liberdade. Ele foi criado pelo conceito da liberdade. Essa é a imagem e semelhança de Deus político. A liberdade. O livre-arbítrio. Você continua com esse livre-arbítrio. Só que você está sujo pelo pecado. O seu livre-arbítrio vai sempre te levar ao pecado. E aqui está um problema que talvez nas religiosidades modernas a gente não consiga pensar isso, mas se você resolver pegar uma máquina do tempo e voltar no ano 500, ninguém vai estar rezando para você ganhar nada. Porque você não é digno de nada. Você já é o pecador. Não há nada que você possa fazer. A sua naturalidade, a sua natureza
é o pecado. Então, existe um desencanto com a humanidade do Gênesis, da primeira parte genealógica. Isso a gente vai chamar de ortodoxia justnaturalista. Fernando, Diga, Diogo. só para a gente fazer o link aqui, dessa relação que o Fernando coloca, ele vai no ponto, né? Ele vai na ferida mesmo, exatamente essa estrutura jurídica do interdito, né? Ou seja, a ideia do livre-arbítrio só se faz em razão do interdito, ou seja, em razão da condição jurídica, né? Ou seja, a gente conseguir entender essa dimensão de que o homem só é a imagem e semelhança de Deus, à medida em que Deus, quando cria o homem, para que o arbítrio possa ser livre, o que precisa existir? Precisa existir uma vontade que não é de Deus e precisa existir um interdito que provém de Deus. É aqui que nasce a ideia do abandono. Não é? Ou seja, para que o homem pudesse se fazer homem, Deus teve que abandoná-lo no sentido de deixar ele ser, né, ser por ele mesmo, e para que ele possa escolher entre a vontade dele e a vontade que não é dele, que é a vontade de Deus, houve a exigência. Deus não tinha outra opção. Eu costumo brincar com isso, né, Fernando? Deus não tinha outra opção a não ser criar um interdito. Você é homem e eu sou Deus. E o que me faz Deus? O conhecimento a respeito do bem e do mal. Perfeito. Conhecimento a respeito. É aqui que o professor Fernando coloca, né, a estrutura dessa relação entre direito e política que está lá, não por acaso, no Gênesis. Era só isso que eu queria falar, Fernando. É importante o Diogo falar isso porque é genealógico. Ela é carregada. A partir daquele momento não é mais opcional. O bando humano, né? O bando humano que tentas, pela memória do reino e da glória, reconstruir sua civilidade, ela sempre vai estar marcada pela ideia política dentro da civilidade do abandono. As civilizações, elas são a memória do reino. As nossas cidades, nossos agrupamentos na teologia política, elas são a nossa lembrança, a nossa nostalgia do Éden. O grande problema é que, a partir desse momento, nós carregamos na gente esse abandono, essa solidão e, principalmente, aquilo que deve ser dado a quem merece, o direito. Isso a gente encontra muito bem em Cidade de Deus, de Agostinho. Ele vai ser muito claro com a gente ao fazer a definição de direito. Direito é dar àquele o que lhe é devido. Né? E o que é o direito natural da humanidade? É o pecado. O que se reserva de direito à humanidade é o pecado. É a única natureza da humanidade. A pergunta fundamental sobre o que você é, o que você produz, porque a grande relação da humanidade é que a humanidade nada produz. Nada produz. Né? A gente produz cidades. Expropriando a natureza e construindo cidades. A gente constrói... vejam, enquanto a respiração da árvore produz oxigênio, que nos faz viver, a nossa respiração produz gás carbônico, que nos faz morrer. Toda a produção humana é terrível. Porque só é próprio da humanidade o pecado. Tanto que a única produção humana, como eu já falei para vocês ano passado, a única produção humana é a merda, é cagar, né? São as fezes. A única produção da humanidade é o excremento. E isso é uma condição teológica. Por quê? Porque se o direito natural da humanidade é o pecado, o que se deve dar à humanidade
Se o direito da humanidade é o pecado? A expiação, né? É a escatologia. E escatologia é justamente a relação entre o sangue e as fezes, né? São as vísceras, né? São as tripas, o intestino, né? Na alegoria. Porque a escatologia é aquilo que revela o interior da humanidade, né? Apesar da sua essência divina, da sua mente que permite viver uma parcela da genialidade divina, quando sua barriga é aberta, o que sai para fora é a sua essência, é o seu direito natural, é o sangue e as fezes. Essa é uma visão extremamente teológica da medievalidade. Isso se chama escatologia expiatória. Expiação é pelas fezes e pelo sangue. Geralmente as pessoas falam só pelo sangue para não ficar feio, porque antigamente não era tão feio a gente falar fezes também. Mas é você se banhar nas fezes e o sangue para remir os seus pecados, né? Então, se o seu direito natural é o pecado, o que deve ser dado à humanidade? A expiação, o sofrimento, a penitência. Eu até trago para vocês aqui uma passagem do Ambrósio de Milão, que é um dos patrísticos, né? No livro sobre a penitência, que ele fala para gente que, de fato, a penitência deve ser feita não só com solicitude, mas também com prontidão, né? Falo depois um pouco. Portanto, adubemos também nós esse campo que possuímos, a ideia do campo aqui, que o Diogo trabalha muito bem com a ideia do campo, e a ideia do campo está presente em toda a teologia, porque o Éden era um campo, e a partir do momento que o Éden deixa de ser campo, ele passa para outra relação de campo, né? Para a relação do campo do abandono, né? Isso está presente em toda a teologia, né? Mas já que esse é o nosso campo, né? Portanto, adubemos também este nosso campo que possuímos, né? Possuir, a palavra que é importante, porque é o possuidor, é o Kyrios. As palavras dos patrísticos são muito bem escolhidas, tá? Imitemos os laboriosos agricultores que não se envergonham de saciar a terra de estrume fértil, nem de espalhar a cinza impura no campo para colher frutos mais abundantes. Ele está falando, ele está comparando o plantio bem-sucedido com a nossa vida pecaminosa. Ele está dizendo que se ao estrume e as cinzas impuras fazem nascer os bons frutos, do seu pecado, do seu sangue e do seu estrume, também fértil, da sua expiação, que ela deve ser banhada no nosso campo para que os nossos frutos sejam colhidos. Isso é ortodoxia justnaturalista. O seu direito é o pecado. O seu dever é a penitência. Isso é uma relação teológica, e eu acho que vocês já começam a sentir aqui onde que isso vai gerar no pensamento político. Onde que isso vai... Diga. Essa passagem do Ambrósio deixa com muita, mas com muita evidência, acho que nem Foucault conseguiria colocar com tanta clareza a relação entre poder e esse campo que você está falando, né? Entre poder e o corpo. Ou seja, a relação entre direito e política, mais uma vez. Ou seja, nós sofremos o direito, ou seja, o interdito, e o direito da humanidade é exatamente a penitência, a pena, né? A pena no corpo. Ou seja, quando essa estrutura, né, escatológica de pensar o corpo como sangue e fezes é exatamente o campo, né, em que há a incidência desses interditos, ou seja, aquilo que põe a nu, né, aquilo que põe a nu a relação entre poder e o nosso corpo. A relação é no corpo. Isso é muito claro, porque se a gente vai pegar, claro que eu não vou entrar nessa parte, porque a gente estaria muito longe, mas nos teológicos políticos da modernidade, o grande problema dos teológicos políticos da modernidade é a desassociação com o corpo. O desassociar do direito ao corpo, que está lá também, logo naquele primeiro capítulo do Vigiar e Punir, do Foucault também vai ter isso,
né? No Benjamin também, no Destino e Caráter vai ter isso, toda essa relação em que o direito moderno afasta do corpo, isso é uma mentira natural para todo juiz naturalista. Porque o corpo é o ambiente do poder. O ambiente do poder é o corpo. A gente vai ver isso também. Deixa eu ver se já é nesse aqui. É nesse aqui já. Eu vou ter que trazer um problema para vocês aqui. Eu vou tentar não trazer esse problema, né? Daria para a gente ficar umas 5 aulas falando desse problema aqui, né? Principalmente se a gente fosse analisar toda essa epístola, assim como tudo que a instrução paulina traz no Novo Testamento. Vocês viram pela nossa falta, né, a gente daria para a gente ter um curso de teologia política do direito aqui, né? Seria enorme. Né? O Diogo fez também, a gente fez sobre conservadorismo político no mestrado, né, com o Roberto Bueno, né, esse texto. A gente tinha aulas que a gente chegava às 6 da manhã e saía às 8 da noite dessas aulas, era real isso, né? Mas então eu já fiz um corte aqui para vocês, né, do Gênesis para o proto-cristianismo dos patrísticos e agora já dentro da instrução do Novo Testamento romano. E agora eu peço, principalmente agora que a gente está entrando no Novo Testamento, tentem desassociar as visões religiosas de vocês do que a gente vai discutir aqui, tá? Porque são relações bem diferentes agora, são interpretações bem diferentes, tá? São diferentes, mas são aplicadas pela própria Igreja Católica, pelas próprias dogmáticas. A questão é que aqui não se está discutindo as instituições de fé, e sim de secularização de poder, né? E esse sujeito, esse apóstolo que não é apóstolo, né, Paulo de Tarso, ele é talvez uma das fontes mais confiáveis do cristianismo, né? Historicamente, pelo menos, a gente tem uma autoria comprovada de quase todas as cartas de Paulo de Tarso, né, as epístolas paulinas, né? Apesar de ter uma confiabilidade, pelo menos ali em Marcos, Mateus e Tiago, sobre textos mais originários ali, pelo menos anos 50, né? Mas Paulo está presente ali, não conhece, não tem a visão do Messias, né, do Cristói, mas é a nossa referência mais próxima, direta, né? E aqui a gente tem um exemplo muito importante, meus caros, porque Paulo sabia escrever. Ah, mas e daí? E daí que a gente não está no século XX, no século XXI. A gente está no umbigo do mundo, no meio do deserto, há mais de 2.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás. Escrever, principalmente escrever em grego, porque a língua daquela região não era o grego. A língua originária de Paulo era o aramaico, muito provavelmente, que fazia saber hebraico. Mas Paulo escrevia em grego. Então a gente está falando de um sujeito intelectualizado e extremamente intelectualizado. E um sujeito extremamente político. Um provocador do Império Romano. Um dos grandes provocadores do Império Romano. Não é pouco provocador, não. É um grande provocador do Império Romano. E o responsável por tudo não, né? Mas pela toda a estrutura do complexo oppositórum, toda a estrutura da realidade teológica estrutural que viria para depois. E numa fineza filosófica no seu texto que é muito interessante, né? Então isso deve ser refletido para a gente. E Primeiro Romanos é um dos meus livros favoritos, tá? Coríntios também me agrada muito. Por um motivo ultra político, Tessalonicenses também me agrada muito. Tessalonicenses talvez o texto mais provocativo de todos. Mas a relação política que a gente vai estudar, na medievalidade principalmente, está toda relacionada com 1 Romanos. E talvez, a gente não vai ler o texto inteiro, mas só a introdução, capítulo 1, versículo 1, já nos explica muito mais do que a gente precisa saber sobre a estrutura teológica da política a qual a gente vai estar colocado aqui. Bem, eu trouxe aqui as 3 versões para vocês, eu transliterei, tá? Eu estou tentando trazer aqui algumas traduções aqui a meu gosto, tá?
consultei algumas, peguei a melhor parte de algumas aqui, fui colocando da forma como eu achava mais próximo para a gente aqui. Isso tem muita discussão, tá, pessoal? Então, eu coloquei as 3 versões aqui para vocês possam comparar também, para ficar seguro, né? Então, Paulo doulo Christou, né? Christou Iesu, Cletos Apóstolos, Aforismenos, Eis Evangelion Teo. Isso eu traduzi como Paulo, escravo de o Messias Jesus, né? Coloquei esse o aqui porque essa palavra não aparece, chamado, enviado, separado para a boa nova de Deus. Isso daqui vai dar tanto problema pra gente que não vai dar nem tempo da gente falar de todos os problemas que a gente tem muito que falar, porque se quem tiver uma Bíblia em casa e abrir isso daqui, se várias pessoas abrirem, a gente vai ter umas 10 versões diferentes dessa tradução, tá? Mas porque é muito delicada essa tradução. Opa, fui demais. Não era nem para ir. Bom, vamos tentar pensar um pouco desse problema aqui, pessoal. Bom, primeiro problema que vai nos revelar uma relação extremamente política. A primeira palavra, né? Paulos. Você tá de sacanagem comigo. Paulo é o nome do cara. Não é o nome do cara. Aqui que tá o grande problema. Paulo não chamava Paulo, né? Paulo chamava Saulo, né? Saul, né? Em hebraico. E qual que é o problema dele chamar Saul e por que que ele está chamando de Paulo? Nunca ninguém chamou ele de Paulo. Esse que é o problema. A primeira vez que ele é chamado de Paulo é por ele mesmo em 1 Romanos. Porque Saulo, aqui a gente já tem a primeira expressão política do que vai vir a ser o que o Diogo estava falando agora, o que eu falei agora há pouco, da ideia da expiação permanente. Saul, ou Saulo, né, se vocês foram pegar lá no Talut, em Salmos, né, Saul, não à toa, o rei Saulo, né, em hebraico, significa grandioso. Em hebraico, significa grandioso. Isso quer dizer que na língua santa, na língua emprestada por Deus a Adão, o nome de batismo desse sujeito que escreve era o grandioso. E Paulos? Paulos não é um nome em hebraico. Vamos lá. Ele falava, o nome dele era em hebraico. Ele escreve em grego. E o nome dele ele apresenta em latim. Ele escreve o nome dele pelo nome dos perseguidores de Cristo. Paulus, que em latim significa pequeno. Saulo, o grandioso em hebraico. Paulo, o pequeno em latim. No mundo de Deus posso até ser grande. No mundo político dos romanos eu não serei nada. Ainda que eu os combata, eu não serei nada. Porque o mundo dos romanos é o mundo da política. A cidade romana, a política romana. Eu, inserido na política romana, sou ninguém a não ser um apequenado. Ainda que me chame Saulo, o grandioso. E não só Paulo, o pequeno, doulos. Essa palavra sempre muito tirada das Bíblias de tradução mais religiosa, porque é chocante, né? Mas se vocês forem pegar tanto a Tebe quanto a Jerusalém, essas versões bíblicas vão estar como escravo, né? Paulo, escravo de Cristo. Cristo, como vocês falam, vocês entendem, Cristo é uma palavra grega que significa Messias, né? O Messias. Por que eu traduzo esse Messias? Porque não é à toa que pela linguagem mesmo romana aqui, nas cartas mais antigas, nas versões mais antigas, a gente ainda encontra essa palavra Christou com letra maiúscula, o que desenvolve uma relação específica. Aí daí, é óbvio, é o Cristo, né? Não, gente, a gente está falando de um dos maiores judeus, perseguidor de cristãos antes de se converter. A gente está falando de um cara que saía por aí matando cristão. A gente está falando de um cara que entende muito bem o que significa a palavra Messias para o judaísmo. Para o judaísmo não existe um único Messias, para o judaísmo existe toda uma relação do tempo messiânico, toda uma relação que o Messias ele pode se espalhar no tempo, né? Ou seja, um Messias é impensável para a tradução paulina. Quando ele fala
esse aqui, ele está categorizando. Este Messias, eu sou escravo deste Messias. A minha escravidão, né? Vamos colocar assim, esse escravo, a gente está falando de uma neutralização nomística, basicamente. A gente está falando de uma neutralização de Paulo sobre a própria relação dele entre a terra e o divino. Ele é escravo daquilo que ele que vigora o messiânico dentro de Paulo, dentro da estrutura política, né? Se vocês forem ver, até em Coríntios tem a passagem, né? Quem foi chamado como escravo no Senhor é um liberto do Senhor. Do mesmo modo que quem foi chamado de livre é escravo do Messias. O que ele quer dizer com isso lá? Isso daqui está em Coríntios 7:23. Bem, para ele, a relação é sempre ambígua e antipodal entre o que é terreno e o que é divino. Na terra, o escravo é livre no céu, né? Ou seja, se você é escravo de Cristo, você vai ser escravo na terra, só que escravo é o liberto, né? Aquele que é escravo aqui é liberto lá. Toda a relação da pureza, da eternidade, ela é uma relação oposta, né? Principalmente porque o Messias é uma relação inoperosa, né? A relação de Paulo em ser pequeno e escravo de Cristo o faz, por essas três palavras, Paulos, doulos, Christou, Jessu, Paulo, escravo do Messias Jesus, o torna totalmente liberto, porque ele é pequeno na política, ele é escravo em Cristo. Então significa que esse caminho kletos, caminho, né, chamado, é o caminho expiatório. Ele vive como no livre-arbítrio de Paulo, ele vive pequeno na cidade, escravo de Cristo. Isso significa que o kletos, o chamado, o caminho que o reserva, é o caminho correto. O caminho de dor, o caminho de sofrimento, o caminho de expiação, porque até ele, um iluminado apóstolo, só alcança a possibilidade pela expiação, porque ele também é herdeiro de Adão. Então a política até de Paulo é do apequenamento da escravidão. Porque o reino de Deus é só uma memória para Paulo. O reino é só uma memória para todos nós. Se é só uma memória, nesse reino nós devemos ser apequenados. Nesse reino nós devemos ser nada. Porque existe essa palavrinha aqui, kletos, klesis, né? Que até Paulo coloca em certo momento enteclesei, reeclete, ou seja, cada um permaneça no chamamento em que foi chamado, cada um permaneça no caminho em que foi chamado. Que vai dizer basicamente para a gente aqui que o caminho, né, a klesis, a permanência do chamado, é uma relação legal. A sua relação legal, o seu respeito da lei, não é o respeito da lei da cidade. O seu respeito da lei é o respeito do direito natural. É o respeito do direito sobre a perspectiva naturalística, que é o pecado, que é a expiação. Existe esse direito que te invoca, que te chama. Você permaneça no seu pecado. Por isso que quem foi de tradição católica, por exemplo, deve ter achado muito estranho quando termina lá a primeira comunhão, a catequese, já a gente fala de catequese, né? Quando você fala sobre a primeira confissão, a obrigatoriedade da confissão. A obrigatoriedade da confissão ela é muito óbvia dentro da ideia da catequese, porque não há possibilidade que você não esteja pecando. Porque você deve permanecer no chamamento que foi chamado. E o seu chamamento é sofrer pelos seus pecados. Se você não está pecando, tem alguma coisa errada. Como que você pode não estar sofrendo pelos pecados que você está pecando? Como que você não pode receber a pena no corpo, a penitência? Porque hoje está fácil. Você recebe umas Ave Maria, uns Pai Nosso lá, está tudo bem. Um tempo atrás era mais grave as penitências, né? Não era essa moleza. Mas, entende? Isso é necessário. Né? Para que você permaneça nesse chamado, né? Esse chamado que foi enviado a você, para que você seja separado do próprio corpo, separado para o evangelho,
separado para a boa nova de Deus. Implica necessariamente, toda a carta de Romanos vai implicar necessariamente que o sofrimento, a penitência, é uma necessidade da política cristã. E talvez, claro que a gente não vai discutir todo o Romano, mas, inclusive, a sua tortura que você pode receber do Império Romano, inclusive a sua prisão do Império Romano, ela não está errada. Ela corrobora para o sofrimento, para a expiação que vai adubar a terra fértil. O adubamento da terra fértil vai ser importantíssimo aqui. Então não depende necessariamente do governo, mas depende do seu sofrimento. É claro que Paulo vai querer construir um governo anti-romano, mas isso não vai implicar necessariamente o fim do sofrimento. Vai permanecer com o sofrimento, mas com o sofrimento de chamado. E por isso não tem como a gente fugir de Agostinho. De Agostinho de Hipona aqui. Agostinho vai ser talvez uma das relações mais importantes para a teologia política, porque Agostinho vai escrever o fundamento da teologia política ao criar as duas cidades, né? Talvez esse livro, não sei se vocês leram, porque ter paciência de ler Cidade de Deus com as suas 2.000 páginas é difícil, mas já devem ter ouvido falar. Cidade de Deus não é só o filme, né, do Meirelles, né, mas também é um grande livro de Agostinho, né, em que, baseado em toda essa instituição paulina de sofrimento, o Agostinho vai tentar trazer para a gente uma dimensão organizacional da cidade, né, da cidade dos homens. Né. Por quê? Porque a partir dessas relações que a gente viu ali sobre a sua pequenidade, né, a sua necessidade do chamado, Agostinho vai falar que são dois amores presentes na humanidade que vão fundar duas cidades diferentes. Né? Até trago a citação para vocês aqui. O amor de si, levado até o desprezo de Deus, gera a cidade terrena. O amor de Deus, levado até o desprezo de si, leva a cidade celeste. Eu não sei nem se eu continuo a partir daqui, porque aqui já está presente toda essa relação. Vejam, o amor de si, levado até o desprezo de Deus, gera toda a nossa relação terrena. Isso é muito fácil de entender, né? A nossa relação sobre a nossa própria natureza e beleza, estética, a estésis da humanidade, ela nos distancia da possibilidade divinista. Por outro lado, o amor de Deus levado até o desprezo de si. O caminho, a clesis, o chamado político de criação de uma cidade, porque a cidade de Deus não é necessariamente a cidade de Deus, também é uma criação terrena. Então, a nossa criação de uma cidade utópica, talvez, mas principalmente uma cidade messiânica, né, um governo justo, ele é necessariamente fundamentado numa negação completa do nosso próprio corpo. Meus caros, o desprezo de si significa, objetivamente, que o nosso corpo perca a sua dimensão corpórea a tal ponto que a dor, a expiação, ela seja uma representação da sua alma. Você, como ser humano, deve se desprezar a tal ponto em que o amor de Deus revele, e assim você conhece a ti mesmo. Como você conhece a si mesmo, produto de Deus? Sofrendo, se penitenciando pela dor. O prazer não traz nada. O prazer é momentâneo. A dor é reconhecível, né? Até um pouco mais para frente aqui, vocês veem, os cidadãos da cidade terrena são dominados por uma estúpida ambição de predomínio que induz a subjugar os outros. Os cidadãos da cidade celeste oferecem um ao outro em serviço e espírito de caridade e respeitam docilmente os deveres da disciplina social. Aqui a gente tem uma consubstancialidade importante. Porque veja como Agostinho começou a criar a partir da anulação paulina e da estrutura judaica,
uma estrutura quase como um liberalismo, sabe o liberalismo de mercado, onde tem a mão invisível que regula tudo? Agostinho cria a mão invisível da cidade. Se todo mundo se anula, né, por esse amor, principalmente essa relação de alcance de Deus. Se todo mundo se anula, automaticamente você cumpre a substituição dos mandamentos. São muitos conceitos, tá, pessoal? Mas o que é a substituição dos mandamentos rapidamente? Tinha 10, vocês sabem que Moisés tinha 10 mandamentos, né? Que era tudo uma repetição dos mesmos também, não tinha por que ter 10, uns 5 resolveu o problema. Mas tinha 10. Daí vem o Cristo Iesu, né? O Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, e substitui por 2. Não sei se vocês perceberam isso na leitura de vocês, há uma substituição, um rompimento total de 10 para 2. Isso fica muito claro em Mateus, né? Você tinha 10, agora você tem 2. Que é amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Em nenhum momento fala de amar a si mesmo. Fala de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, pensem comigo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o desprezo de si colocado a outro, para que você alcance Deus. A anulação de si e, principalmente, a relação com o outro, aí sim. A relação com o outro é o controle disso tudo. Se todo mundo anular si mesmo e viver por caridade, então está regulado. Você sofre, o outro cuida de você. O outro sofre, você cuida dele. Essa é uma cidade perfeita, onde todo mundo vive sobre a eclésias, mas um cuida do outro sem cuidar de si. Essa é a mão invisível de Agostinho. Essa seria a cidade perfeita. Essa cidade onde todos vocês se anulam, e cuidam do outro. Então tá todo mundo cuidando de todo mundo. O problema é que ele apresenta, não estou falando todos os tópicos aqui, senão a gente vai até amanhã, né? Mas da dimensão mística de Jerusalém e Babilônia. Se tinha uma Jerusalém, tinha Babilônia também. E graças à Babilônia, Jerusalém também teve o templo caído. Então, não. Agostinho sabe que essa anulação de si não vai acontecer, porque tem o pecado. Essa anulação de si seria uma coisa muito próxima do reino da glória, dessa memória que você tem. Então, naturalmente, você ia comer o fruto proibido. Você ia começar a amar a si mesmo. Então, não tem como, gente. Não tem como. Né? Não tem como essa relação existir. Então, a gente precisa controlar. Já que só tem cidades homens, só tem amor de si, a gente precisa de um governo, de uma representação governamental que ateste os escritos teológicos. E daí a gente volta para Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 6 a 7. Né? Essa passagem é uma das passagens que eu mais me dediquei em tradução, etc. É muito difícil, né? Que algumas palavras são importantes, né? Que aqui eu também trago as 3 partes para vocês, né? E eu destaco algumas aqui para vocês, né? Porque a passagem diz o seguinte: agora também sabeis que ainda o retém. Palavra difícil falar, retém, não tem uma tradução específica para isso. Para aparecer só seu tempo, pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Por que eu grifei essas palavras? Porque todas as palavras grifadas não são muito fáceis de tradução. A palavra que a gente está trabalhando aqui é a ideia de katekon. Vocês veem aqui em grego e aqui transliterado. Katekon. Que obviamente vem da palavra catequese, que vai derivar a palavra catequese. Né? Vocês devem ter vendo até a fundo esse livro amarelo aqui, o Catecismo da Igreja Católica, um dos livros mais importantes políticos da Igreja Católica. A política das crianças. Bom, aqui a gente tem as palavras katekon, apocaliptenai, essa palavra é extremamente importante, kairó e anomia. Por que eu destaco essas palavras? Para explicar o que é katekon. Bom, agora também sabes
sabeis que ainda o retém, que ainda catecom. Já vamos chegar lá. Porque para aparecer aqui, manifestação, revelação, Apocalipse, né, a revelação, sempre acompanhada da expiação, a gente viu lá atrás, o Apocalipse é acompanhado da expiação, do sofrimento. Então esse aparecer aqui, ele está ligado com o sofrimento, com a expiação, com a penitência. Só seu tempo, kairos não é o tempo mecânico, kairos é um tempo messiânico, kairos é o tempo do Messias, do divino. Esse tempo que está se falando aqui, né, nessa passagem política de Paulo, a gente está falando necessariamente do juízo final, do tempo do juízo final. Daí, no final, pois o mistério da impiedade já age, então o pecado já está aí, e só é necessário que seja afastado. Afastado, eu só trouxe, porque é a palavra que mais aparece nas Bíblias, eu discordo dela, né? E ela só é necessário que seja anomia. Só é necessário que ele seja suspenso, retirado, deslegalizado. Anomia, nomos, lei, medida, lei. A anomia retirada da lei, espaço sem lei. O que a gente está falando aqui? Existe toda uma relação teológica que o mundo vai acabar. Vocês sabem disso, né? Quem é religioso sabe que o mundo vai acabar uma hora. E com o mundo acabar é bom, até porque vai aparecer a parousia, né? Que é a volta do Cristo. Né? O problema que a gente esquece é que não é só voltar Jesus de Nazaré, não é só voltar ao Messias. É um período ferrado, que não dá para a gente entender quanto tempo que vai ter isso, que é o tempo do anticristo, que é um período ali que, se tiver muito a ver ali com aquelas coisas que estão escritas, vai ser porrada. Né? Tem todos aqueles selos, aqueles anjos, talvez já seja até tarde demais isso daqui, porque a gente já está na parte da doença, né? Já teve até chuva de grilo aí em um lugar, pode ser que a gente já esteja vivendo isso. Mas, enfim, é um período radical. Qual que é o problema de tudo isso? O problema é que tem um conceito paulino e depois trazido pela teologia que existe uma necessidade, né, quando a volta de Cristo, ela reafirma teologicamente daí, né, a existência de Deus, né, todas aquelas coisas. O problema é que aí, com isso, a gente tira a expiação total do Antigo Testamento e vem para uma tentativa de reestruturação humana. Então é como se fosse uma segunda chance à humanidade. Em vez de mandar um dilúvio, a gente manda o Messias. Então é obrigação humana viver mais ou menos por aquilo que Agostinho está propondo, numa cidade de Deus, essa negação de si. Tanto que vocês veem no Novo Testamento o tempo todo essa coisa da caridade, do amar ao próximo, etc., que é essa negação de si. Né? Paulo até vai trazer a ideia do como se não, agir como Rosme, agir como você nunca fosse você, né? Uma negação de si. E qual que é o problema? Se a gente agir muito mal, o anticristo vem rápido. Qual que é o problema disso? Se a gente agir que nem grandes sem vergonhas, o anticristo vem muito rápido e todo mundo se ferra, o projeto de humanidade acaba, ninguém é salvo e basicamente a gente está dizendo para Deus, o seu projeto de humanidade falhou. Peraí, a gente está falando para o onipotente que o projeto dele falhou. Isso é problemático. Isso é extremamente problemático. A gente está falando para Deus que o projeto dele falhou. A única pessoa que não erra, teoricamente, é Deus. Então, veja só. Se a gente não cumpre o previsto por Deus, a gente nega a existência de Deus. Porque ele não foi bom o suficiente. Então, ele não é onipotente. Olha que loucura. Então, a gente precisa ficar afastando, retendo o anticristo para a gente ter tempo. Para a gente ter tempo de corrigir as coisas. A gente precisa ter tempo de fazer uma catequese, ou seja, um tempo suficiente para gerar o catecon, gerar essa cidade de Deus, gerar essa sociedade de autonegação. Né? Por quê? Mas para isso é necessário que a gente faça uma anomia, uma suspensão do direito. E aí sim vai entrar a ideia do Diogo, da legitimidade. Porque a partir daqui, a gente não tem mais direito. A partir daqui, acabou. A gente precisa de uma doutrinação total
legitimada, autoritária, unilateral, para controlar o nosso pecado. Então agora a gente precisa de um governante, de uma representação divina, uma representação de Deus. Porque a gente não pode contradizer Deus. Então precisa suspender a legalidade. Precisa suspender a legalidade. E como que eu vou saber que esse governante é bom? Porque vai ser um rei, vai ser um soberano. Como que eu vou ter certeza que soberano? Não. Aí você fica tranquilo. Aí você fica tranquilo. Porque o importante é o controle. Porque sempre vai haver a providência. A providência é um dos fundamentos mais importantes da teologia política. Porque a pergunta o que justifica o mal, né? Aqui a gente vai ter que o mal, sobre o ponto de vista, não há uma causa eficiente, apenas uma causa deficiente. É uma visão finalística. Né? O mal, ele nunca é mal por si. O mal é sempre expiação. O mal é sempre apocalipse. O mal é sempre revelação. Isso se chama, dentro da estrutura da teologia política, complexio oppositorum. Ou seja, um complexo de oposições. Eu reconheço o bem pelo mal. O erro, o mal, o sofrimento, ele é sempre muito bom, porque ele revela o bem. Isso é providência. Providência, pessoal, não é o prover da interpretação moderna, principalmente pós-luterana do cristianismo. O prover medieval é a ação direta da humanidade. Se vocês forem ver em Aquino, por exemplo, em São Tomás de Aquino, é a ideia da lex humana e da lex naturalis. Acontece aqui mesmo. A dor, o mal, a angústia, todas as coisas ruins, elas são manifestações divinas providenciais, porque elas fazem você enxergar o que é bom. E o providencialismo é a forma de governo de uma teologia política. Como assim? Bom, é importante, né, que a gente pense da seguinte forma. O governante teológico, ele governa pelo erro e não pelo acerto. Por isso que ele age diretamente no seu corpo. Ele age pela sua... Você não vai se penitenciar. Ele vai te penitenciar. O seu corpo vai ser propriedade dele agora, porque seu espírito é de Deus. Ele vai agir pela dor em você. Isso é divino, porque ele está provocando em você a revelação do bem. Toda forma de governo providencial é pelo ato ruim, mas esse ato ruim é santo. Porque esse ato ruim, por isso que a guerra é santa, né? A cruzada é santa. Porque o ato ruim revela a ideia boa. Né? Existe toda uma revogação do corpo para que, feita pela nossa incapacidade de livre-arbítrio, existe toda uma revelação do corpo que vai ser feita pelo governante. O governante é o providencial. Providencialismo não significa que Deus vai agir sobre o governante. Não, lógico que não. Isso é besteira pensar que Deus vai agir sobre o governante. O livre-arbítrio fica onde? No reino. Essa terra é nossa. Essa terra que foi nos deixada para a gente ter detenção sobre ela. Não tem nada a ver com Deus isso aqui. Providencialismo é o meio que o governante tem que ter para revelar em você o que é bom. Providencialismo é o que vai ser chamado de ditadura. É a anomia do seu direito e o sequestro do seu corpo. Providencialismo é agir na penitência que está lá em Ambrósio de Milão. É agir sobre a sua penitência, que você não foi capaz de ter. Ah, não, mas eu sou capaz de ter. Então, beleza, se você é capaz de ter, você não vai receber penitência. Não é óbvio? Se você é autopenitente, você não vai receber penitência do governante. Por que você receberia?
Você vai receber porque o seu ato vai ter que ser punido no seu corpo. Se você é bom, né, se você é autopenitente, o governante não vai gerar a providência em você. Não tem porquê. Ele não vai ter essa relação com você. A obrigação dele é agir sobre aquele que não tem providência. É sobre ele que sequestra. É sobre o corpo anômico que ele sequestra. É sobre o corpo que não percebe que ele é mau. É sobre o corpo que precisa de um apocalipse, que precisa de uma revelação. É sobre o ato excepcional da bondade, sobre o estado humano de exceção, sobre aquele que não gera a ordenação de uma cidade bem regulada, que se age diretamente sobre a providência, que se age sobre o corpo. Mas se você chega para um soberano medieval providencialista e fala, eu quero prisão perpétua, ele vai falar, mas por quê? Que coisa besta. Você vai queimar ele com ferro, com chumbo? Não, vou deixar ele na cadeia, vai almoçar todo dia. Você tá louco? Qual que é a providência disso? Mas ele vai pagar multa. Para que pagar multa! Né? A gente tem que tirar os dedos dele, né? Deixar ele com uma gota de água caindo na cabeça por 14 dias. Alguma coisa que o faça entender sobre a bondade, pelo ato providencial. Isso é importante. Isso é importante pra gente, porque a cidade dos homens, a teologia política, ela não é santa. Ela é secularizada. Secularização significa justamente a gente pegar a teologia e deixar humana. O que significa isso? Não, gente. Os reis não agem sobre a perspectiva dos deuses. A gente não está no Egito, a gente está na Idade Média. Os deuses, os deuses que agiam sobre Tutankhamon é porque Tutankhamon era herdeiro dos deuses. Aqui, Henrique VIII não era herdeiro de Deus. Ele era só legítimo porque era soberano por condições externas. Não tem nada a ver, ele não é enviado de Deus. Deus não está agindo sobre o Henrique VIII. Ele está agindo por uma adaptação da memória da glória, que a gente viu lá atrás com Adão, porque ele, pelo menos pela sua alma, e daí a gente quase com uma teologização platônica aqui, porque a alma dele é superior, é uma alma de ouro. Isso é resgatado aqui, talvez seja a questão mais crítica da Idade Média, porque existem diferenças entre almas. Existem almas mais evoluídas. Então, por essa evolução de alma dele, ele tem essa capacidade de seguir um programa de governo que ele vai emular uma necessidade de prevalência. Bom, eu trouxe para vocês aqui, porque, obviamente, esse vai ser o último slide, tá, pessoal? Que esse é o Juan Donoso Cortés, que talvez seja o maior teólogo político da modernidade. Aquele, vocês veem que ele está ali no século XIX. Né? Ele vai trazer de volta toda essa relação com uma representação muito fácil, né? Que a gente tem que secularizar a expiação. Como que a gente seculariza a expiação? Por uma autoridade. Essa autoridade, ela age providencialmente sobre os estados de anomia, sobre aqueles que não respeitam a lei, a ordem, né, a ordem dos homens. E uma representação da secularidade do pecado é a representação do direito. Significa dizer que a servidade social. O bom cidadão é servo, assim como está no texto de Paulo, e não no Saulo, mas está no Paulo, escravo. Paulus, doulos, Christoi, Iesu. Nosso direito natural é o pecado. O bom cidadão é servo. O mau cidadão é excepcional. O político representa a providência por uma autoridade legitimada que ele age sobre esse. A fundamentação da secularização é a teologia, e, em contrapartida, o que fundamento divino é o direito. Então, para secularizar, a gente usa a teologia como fundamento. Mas para fundamentar, a gente usa a estruturação jurídica. A estruturação jurídica vai dar... E aqui que é o mais interessante. É direito, mas é um direito legítimo. Não um direito legal. É um direito legítimo, porque a finalidade dele é teológica. O Estado funciona com leis e com ordem.
Mas a fundamentação final dele é a teologia. Ou seja, o direito não é por legalidade, tanto que anomia, suspensão, que está presente em 2 Tessalonicenses capítulo 7, está escrito na Bíblia, não está escrito na cabeça do Donoso Cortez. A anomia, a suspensão do direito, a suspensão da fundamentação jurídica, ela é necessária a qualquer momento em que a humanidade não seja capaz de entender a sua relação com o divino, a sua clesis, o seu chamado. O rei, o governante, ele é tão bom, ele é tão justo, que ele te faz sofrer para que você encontre seu caminho. Ele é ditador por você. Ele tira seus direitos fundamentais, ele te coloca chumbo quente nas costas, colher de metal para tirar sua pele, por você. Porque graças a isso que você relembra toda a memória da glória forçada sair da sua cabeça. Porque se você estivesse no Éden, você não estava sofrendo. Mas você quis sair do Éden. Não, a culpa não é minha, é sua. Você carrega o pecado original. A culpa é sua. Esse soberano, aclamadíssimo, ele é a pessoa mais próxima de Deus que a gente vai ter. Ainda que Deus não interfira em nada dele, porque ele tem o livre-arbítrio. E você tem o livre-arbítrio. E graças a esse livre-arbítrio, o direito fundamenta. O direito que fundamenta isso, ele fundamenta a teologia. Ele fundamenta, se aquela pessoa não é capaz de viver na sociedade, na formação da cidade de Deus, você tem o direito, e muito mais que o direito, o dever de dar a quem deve o que ela precisa receber. Você é pecador, você recebe expiação numa forma de governo. Bom, Diogão, acho que é isso. Você viu que tinha muito mais coisa que eu tinha colocado nos slides, mas não tem como, né? Não, magnífico, cara, magnífico. Eu não foi em tom de brincadeira nem nada. Só o Fernando para colocar isso, me recordar, você falando aqui, me recorda daquele curso que a gente fez com o Roberto Bueno, para ele poder fazer a gente entender o que é o catecon, né? Olha, pense o seguinte, o catecon é o fim do tempo. Pensar o fim do mundo é pensar o fim de tudo, o fim da história. Né? E a catequese, este governo, o que a gente não pode esquecer, gente? Né? Que, no limite, em termos jurídicos, o governo é a autoridade política para a criação dos interditos, ou seja, a criação de leis gerais individuais. Então, este governo, esta autoridade política é a grande responsável, é quem detém o dever de não impedir, não se trata de impedir, isto vai acontecer inevitavelmente, mas de colocar em câmera lenta, colocar a história em câmera lenta, né? E frear, é pôr o pé no freio, exatamente porque nós não sabemos quanto tempo o anticristo vai durar. E eu estava olhando aqui, né, nas minhas anotações, Fernando, né? O segundo projeto de Deus na história, né, no livro das Revelações, tudo indica que estamos no quinto selo, né? Então, veio tarde demais, estamos tarde demais aí. Essa é uma preocupação, e Diogo, você vê, não é à toa que toda crise existencial... Vejam, eu não estou tomando juízo de valor aqui, pessoal, entendam isso, não estou tomando juízo de valor. Toda crise existencial, ela vem acompanhada pelo tal chamado, e erroneamente chamado, de conservadorismo. Já perceberam isso? Politicamente falando. Né? Toda crise moral, toda crise existencial, a gente vem com lideranças autoritárias, com fundamentações autoritárias, ditatoriais. Por quê? Claro que hoje, graças à democracia, a gente pensa a ditadura como algo totalmente negativo. Eu penso também em algo totalmente negativo, mas se a gente for pensar na Idade Média, a ditadura não era algo negativo. Como eu falei para vocês, se a gente deixar o mundo acabar agora, o projeto de Deus deu errado. A gente foi responsável por falar para Deus que ele não é tão poderoso quanto ele falou que era. E a culpa é nossa, não é dele. Olha que loucura, que contradição louca. A gente, Deus é onipotente, mas se não for a gente fazer a nossa parte, ele deixa de ser.
Tem pecado maior que esse? Então, a posição ditatorial, ela parecia necessária. E a história é isso. Toda vez que a gente está próximo de um conflito existencial, a gente tem o retorno das autoridades, da busca pela autoridade, né? pela exceção. Mas pode falar. Não, é esse o ponto, né? No limite, né, o que tudo isso significa? O que significa a intervenção da autoridade? É por isso que eu não gosto, eu nunca gostei desse termo, Fernando, conservadorismo, nunca gostei muito de. É autoritarismo mesmo, porque, ora, porque a intervenção da autoridade aqui é justificada, é legitimada em razão de um fim estritamente teológico. Ora, o que isso significa? Significa que o anomos, né? O anomos, ou seja, a suspensão da ordem jurídica se justifica para o fim de que esta autoridade intervenha de maneira absolutamente desligada das amarras jurídicas, ou seja, dos interditos. Né? Não é por acaso que, eu não sei como é, né, no segundo semestre, né, nós vamos ver um cara que vai dizer o seguinte: todos os conceitos políticos modernos são conceitos teológicos secularizados. A justificação do estado de exceção é exatamente, ou melhor, o estado de exceção aparece como um milagre político que garante a manutenção da ordem. Olha só que loucura isso. O que esses caras estão dizendo? O que o Juan Donoso Cortés está dizendo? Né? O que o professor Fernando acabou de mostrar para nós aqui? Que a condição de manutenção do corpo político é exatamente o espaço anômico, ou seja, o espaço de exceção. Aquele que não se autopenitencia, e entenda isso em termos morais, ou em termos modernos, como uma dimensão moral, aquele que não se acusa, aquele que não tem o Gewissen, né, Fernando? A estrutura da consciência, né? Sofrerá a repressão externa. Quem não faz a autopenitência, que é repressão interna, entenda isso, moral, sofrerá as duras penas, né, desse Messias aí, esse Messias com M minúsculo. Sim. Né? E o mais interessante é que assim, não importa. Talvez essa visão ficou muito difícil mesmo, principalmente depois do nazismo, né? Obviamente que aquela questão, mas se a gente for pegar não necessariamente o exemplo do hitlerismo, mas, por exemplo, o exemplo franquista na Espanha, né? Toda a fundamentação, porque o Mussolini também não foi pegar, porque depois no final ele é enforcado pela população, né? Mas no franquismo a gente tem essa representação. Nem o Franco costumava dizer, grande leitor, né? O Franco era um grande leitor desses autores, que você está fazendo certo, não é questão de fazer certo ou errado. É a questão do agir sobre o que deve ser agido, sobre decidir quando necessário ser decidido. Porque essa interpretação é importante. Na teologia política, não é uma interferência de Deus. Eu coloco isso todo momento porque existe uma má interpretação disso. Não tem uma interferência de Deus porque a teologia política não é divina. A teologia política é uma secularização da política divina, né, que existiu nessa memória do reino. O Franco, ele ia entender, não importa se eu estou fazendo certo ou errado, não importa se todo mundo concorda comigo, mas existe uma questão medular onde as pessoas se identificam com alguma norma geral, assim como todos nós somos criação de Deus, existe uma relação cultural onde todos entendem por que o Franco está lá, e a ação dele não é necessariamente boa ou ruim, e nem por intervenção divina, é uma atuação para uma providência. A providência da pena. Né? Não é certo ou errado. Essa é interessante. Por mais que toda teologia seja manifestada sobre o maniqueu, sobre o maniqueísmo, de bom ou de mal, a teologia política ela não tem maniqueu. A ação não é nem certa nem errada, porque ela é uma ação extraída
emulada de um divinismo, ela é providencial. O providencialismo é um oposto do maniqueísmo. Não é nem bom nem mal. É uma ação anômica, é uma ação sem nomos, sem lei. É uma ação necessária. Necessária para que a gente faça o catecon. Professor, Pois. Oi, Eric. essa ideia de anomia, cronologicamente, onde que ela se situa? É possível a gente identificar historicamente algum reino ou algum déspota que tenha se embasado nessa ideia de anomia teológica para chegar ao poder? Para chegar ao poder, eu acho que sim, principalmente os romanos, né? Constantino usou da anomia para impor sobre a religião civil o cristianismo, né? Ele usou da anomia para a própria conversão, mas depois disso, porque se a gente for colocar o Constantino como marco central do começo da teologia política cristã, depois dali não houve tanta necessidade, né? Porque você tem os reis na sua própria legitimidade territorial. Claro que vai ter. Porque, assim, quando um rei, se a gente for pegar, por exemplo, o Eric, que é morto pelo irmão e é um golpe, etc., em Sussex, né? Beleza, é um golpe, mas não muda nada. Porque a ação da anomia, ela não é sobre quem detém o poder. É sobre o exercício de poder. Né? É sobre o exercício. Então, qualquer um deles estão sobre a legitimidade do poder. Então, para tomar o poder de alguém, talvez a única, isso está em Carl Schmitt, talvez a única forma que usou contra o próprio poder a anomia foi a democracia. Né? Segundo o próprio Carl Schmitt, democracia que subverteu toda a ordem das coisas e tirou o poder do governante e distribuiu para a galera. Né? Isso seria um problema sério para o autoritário. Mas não necessariamente, Eric, porque não importa quem está lá, importa como se exerce. Né? Então, as brigas de poder na Europa da Idade Média não importam muito quanto a isso. O exercício de anomia está lá em toda a Idade Média. Né? Tanto que, segundo Tessalonicenses, existe muita contradição, tá, Eric, segundo histórica, tá? Que foi Paulo que escreveu Tessalonicenses, tá? O segundo, o primeiro sim. Mas é muito possível que seja um deuterocanônico, né? Que não seja necessariamente o Paulo que escreveu, mas mesmo assim ele está ali presente pelo menos nos anos entre 100 e 150. Então, antes dos próprios governos, a gente já tinha a ideia de anomia, dos governos da Idade Média, né? Essa ideia de suspensão já estava lá. Mas por conta dela, não importa quem está no poder, importa como você exerce. Se um der golpe no outro, tanto faz, isso daí não é importante. O que importa é o governante agir pela anomia. Maravilha. Bom, entendi. Nós temos muito o que pensar para a nossa próxima aula. Nós vamos ver como é que isso, em alguma medida, aparece como uma estrutura racional a partir do século XVII, sobretudo a partir de Hobbes, né, do ponto de vista político, ali o dito, né, pai da política moderna, né, como é que esse soberano, essa autoridade soberana vai aparecer não mais digamos assim, como um representante de Deus, mas ainda assim desse modo, né? E como é que isso aparece a partir de uma categoria, em tese, exclusivamente racional, que é a ideia do contrato. Né? Como que o contrato legitima a atuação do poder soberano, né? Como, do ponto de vista aquilo que ele pode escolher, né? Decidir é o termo aqui, decidir. E o Fernando coloca muito bem essa ideia da decisão, que é um conceito muito caro para nós, muito caro para nós, o elemento da decisão e como a decisão ela aparece em momento de crises, porque crise é exatamente isso, né? O momento em que o médico precisa decidir, né? Se intervém para salvar o paciente ou se deixa o paciente morrer, e é nos momentos de crise que a autoridade age, exatamente desligado, né, dessa condição nomene, né, do nomos, né, da lei, do ordenamento jurídico.
e aí nós vamos conseguir identificar como é que nós vamos pensar isso a partir das estruturas da democracia, né, liberal. Fernando, mais uma vez, alguém tem alguma dúvida, gente? Uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu quero falar, Adriana. Eu quero falar, professor, que eu amei, professor. Vocês dois, né? Professor Fernando, você é fora do normal, você é fora de base, sensacional. Parabéns, muito obrigada mais uma vez por colocar um assunto assim tão difícil, complicado, e a gente entendeu um pouquinho. Ó, parabéns, nota 1000 para você, como sempre. Fã número 1. Adriana, fica tranquila, que ano que vem eu volto em filosofia, daí vocês vão deixar de gostar, porque daí vocês vão estar por aqui comigo já. Então é bom assim quando a gente volta depois, que só fica a memória da glória, né? Só que na hora da expiação ano que vem, né? A gente vê como é que funciona. Né? Mas okay. Obrigado. Tenho total acordo. Fernando é excepcional, é um privilégio tê-lo não só como amigo, mas como interlocutor, né? Como interlocutor. E mais uma vez, muito obrigado, a gente agradece, né? Não só eu, mas em nome de todos aqui, pela generosidade de poder dialogar conosco um tema que este é tão caro para nós e tão urgente para nós, né, no nosso tempo. Precisando, estamos aí. Eu que agradeço todo mundo, revendo todo mundo aqui, né? Tô vendo mesmo, estou vendo só o Gustavo, a Lucimar e a Kimberly. O dura ver o Gustavo com esse bigodinho, tá esquisito, né? Mas ainda assim, né? Tá legal falar com o pessoal aí. Vocês sabem que eu gosto muito dessa turma, a gente conversava muito ano passado, ficava na aula até depois do horário, não sei como vocês aguentavam, mas eu que fico muito feliz de voltar aqui. E logo, logo a gente se vê de novo. Logo, logo a gente se vê de novo mesmo, porque daí vocês vão vir reclamar um monte de coisa para mim ainda durante esse ano também, né? Mas ainda assim, a gente vai. Qualquer coisa, é só chamar que eu tô por aí. Obrigadão, Diogo. Fernando, obrigado. Boa noite, gente. Uma boa semana para todos. Um abraço, fiquem bem. Boa noite.